ministrar essa aula aqui com vocês. É uma aula diferente, né? Quando a gente dá uma aula de matemática, principalmente Era boi banheiro. sem pincel na mão, sem quadro, mas assim na tela, fica um pouco, pelo menos para mim, fica estranho, mas não é impossível que você aprender o que você entender, tá certo? Eu quero deixar todos vocês à vontade. Primeira coisa que eu quero pedir a todo mundo aqui nessa manhã, primeira coisa, é que o seu celular, você coloque no silencioso para que ele não atrapalhe você. Nem na minha aula, nem na aula do próximo professor que vai vir. Porque a gente vem para uma aula dessa, a gente tem que estar ligado em tudo aquilo que vai ser falado. Eu vou falar muitas coisas importantes para vocês. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, você levanta seu braço, ou melhor, ao invés de levantar o seu braço, você vira aqui à frente e avisa. Eu estou aqui para responder as perguntas que vocês quiserem fazer. Fiquem à vontade. Não tenha nenhuma vergonha de perguntar qualquer que seja a dúvida. O que eu quero é que vocês fiquem tranquilos em relação àquilo que vai ser ministrado aqui nessa manhã. Certo? Tudo bem? Podemos começar? Eu vou deixar todo mundo sentar, depois a gente vai tirar aquela foto de lembrança aqui de Sobral, aqui desse projeto de Sobral no Enem. Gente, eu queria que vocês abrissem a apostila de vocês aí, ó. É o módulo de número 2, tá certo? Módulo número 2, eu queria que vocês abrissem lá na página 52. Nós vamos falar aqui hoje pela manhã sobre dois assuntos. O primeiro assunto é chamado de transformações geométricas. Transformações geométricas. Assim, já está no modo invertido da tela. Nós veremos algumas coisas aqui que vocês já conhecem e outras não. E é uma coisa que O passador de slide é vida, cara. Melhor trabalho. tá certo? Todo ano vai Já a câmera ainda aqui. Aí o cara já Então, tava eu queria já tinha hora de ser dele, aí passava Ô, peraí, mano, tá me distraindo. só passava. Bom, nós vamos começar. Você pode dar um clique aí, tá certo? Nós vamos começar falando sobre homotetia. Você volta aí, por favor, fica só o homotetia no quadro. Pronto. Gente, o que é que significa a palavra homotetia? Um é igual. Quem aqui já ouviu falar dessa palavra? Homotetia, vai procurar aí também. Uma você que é igual. Pronto, uma pessoa, duas ali, ó. Duas pessoas aqui já ouviram falar desse negócio de homotetia. O que é homotetia, gente? Homotetia é uma transformação geométrica que transforma a figura do tamanho pequeno para o tamanho grande. Ela amplia a figura ou então ela diminui o tamanho da figura. Você está vendo ali? É como se fosse uma bandeirinha dessas festas juninas, tá? Então você tem uma bandeirinha pequena e uma bandeirinha grande. Eu transformei a bandeirinha pequena na grande. Então eu fiz uma homotetia. Ou então eu posso dizer que transformei a bandeirinha grande na pequena. Agora, o que é que significa realmente essa palavra homotetia? Essa palavra ela é formada de duas partes. A primeira significa Igual. homo. O que é homo? Igual. Homo significa mesmo, igual. E tetia significa posição, lugar. Então, quando a gente fala homotetia, nós estamos falando em figuras que estão na mesma posição e figuras que ocupam o mesmo lugar. Muito embora, no caso da nossa figura, elas não sejam do mesmo tamanho. Beleza? Essa é a primeira transformação. Pode passar para a segunda. Segunda transformação é chamada de translação. Pode colocar o desenho. Aí. Na translação, eu coloquei duas figuras.
Eu coloquei uma pessoa da bicicleta, ó, ela saiu de um lugar para outro. Ao redor do sol. E coloquei também um montinho, né? Um desenho de um montinho, onde esse montinho ele está subindo ou descendo. Gente, se você olhar para essas figuras, a bicicleta ela não mudou de tamanho e nem o montinho mudou de tamanho. O que foi que aconteceu? Foi apenas um deslocamento da figura no seu tamanho ideal, no seu tamanho ideal. O que nós fizemos foi uma translação. Por exemplo, aqui, ó, todo mundo ligado aqui. Se eu pegar essa mochila do jeito que ela está aqui, ó, e trouxer na mesma posição para cá, ó, eu fiz uma translação. Se eu trouxer para cá, eu fiz uma translação. Se eu trouxer para cá, eu fiz uma translação. Beleza? Então a translação, ela não muda o tamanho da figura. Ela não muda o tamanho. Ela apenas desloca a posição da figura para uma outra posição paralela. Tudo bem, gente? Próximo slide. Rotação. A rotação é uma transformação muito fácil de você perceber. Você observa ali, gente, vamos olhar para a segunda figura, que é a figura do cachorrinho. Se não estiver legal para você ver aí na tela, você olha aí no seu material. Tem um desenho aí de um cachorrinho, ó, que foi deslocado para uma outra posição. Por exemplo, aqui na mochila, ele pegou o cachorrinho que estava assim e fez o seguinte com o cachorrinho com a gente. Ele só fez girar o desenho. 30 graus. Ele girou o desenho, apenas isso. Ó. Isso se chama rotação. É muito fácil de você ver uma rotação, muito fácil. Próximo. Reflexão. Assim já está na cara. Todo mundo hoje de manhã, quando acordou, foi escovar os dentes, foi tomar um banho, e aí viu a sua imagem no espelho. Perfeito? E quem não viu a sua imagem no espelho em casa, eu já vi várias moças saindo ali do banheiro feminino, e aí elas com certeza se viram no espelho. A reflexão, ela está relacionada a isso. Reflexão é quando você se vê, ou uma figura se vê de frente a um espelho. No segundo desenho ali, gente, ó, você vê o seguinte, ó, deixa eu descer aqui, para dar uma explicação desse negócio. Aqui na segunda figura, gente, ó, você vê esse desenhozinho vermelho e esse outro aqui, ó, ele está refletido. Ele está refletido, ó, assim como a bolinha amarela e a bolinha azul estão refletidas em relação ao espelho. Gente, se essa postura fosse um espelho, na hora que eu me olho para ela aqui nesse espelho, ó, eu vou me ver do outro lado. Assim, ó, eu vou me ver desse jeito. Se a minha distância até o espelho, por exemplo, vamos supor, que daqui para cá é 40 centímetros, então a minha imagem até o espelho também é 40 centímetros. Você aprende lá na física, quando você estuda ótica, que quando você tem um espelho plano, se você tem um espelho plano, quando um objeto se aproxima do espelho, a imagem também se aproxima. Se afastar, ele também se afasta, justamente por causa da reflexão. Ok? Então a reflexão, ela também é uma transformação geométrica. Até aí, gente, tudo beleza? Manda a próxima aí. Agora deixa eu explicar para vocês o que é uma simetria. Existem dois tipos de simetria. Existe uma simetria chamada de simetria axial e existe uma simetria chamada de simetria central. O que é uma simetria axial? Primeiro você tem que entender que a palavra simetria significa mais ou menos muito parecido com reflexão. Algumas pessoas, elas são simétricas e outras não. Por
se eu conseguisse dividir aqui a minha cabeça ao meio, você ia perceber que eu não sou simétrico. Porque eu tenho um desvio no meu nariz que faz com que uma parte do meu nariz seja diferente da outra. Mas vários de vocês, se a gente traçar uma linha dividida ao meio, você vê metade igual a outra metade. Aí a gente diz que a pessoa tem a face perfeitamente simétrica. Entenderam? Nem todas as pessoas possuem a face perfeitamente simétrica. Mas a simetria axial, no desenho aqui, você vê que tem um eixo. Essa palavra axial está relacionada a eixo. Então, esse eixo ali, ele divide uma figura olhando para a outra. Ela faz o papel de espelho. Então, atenção, essa primeira simetria, que é chamada de axial, é como se fosse um espelho. Ok? Mas tem uma outra simetria chamada de central. Passa aí comigo. A simetria central, ela é em relação a um ponto. A simetria axial é em relação a um eixo. E a simetria central é em relação a um ponto. Na simetria axial, o eixo é um espelho. Na simetria central, o eixo ele funciona como se fosse um espelho, só que é apenas um ponto. Por isso que se chama central. Beleza? Entenderam, gente? Agora observe uma coisa. Na simetria axial, o triângulo que você está vendo do lado direito é igual ao triângulo que você está vendo do lado esquerdo. É o mesmo triângulo. Agora, na simetria central, você está vendo ali um jogador de beisebol. O jogador de beisebol que está virado para cima é o mesmo jogador de beisebol que está virado para baixo. É o mesmo. Aí alguém poderia dizer assim, mas Roberto, nessa figura não tem uma rotação, não? Tem ou não tem, gente, uma rotação ali? Tem, ó. Porque se você olhar, aquele jogador de beisebol que está assim, ó, é como se ele tivesse sido rotacionado para ficar assim, ó. Ok? Então, ali tem uma rotação. Mas você precisa entender, porque hoje nós vamos resolver um problema já, que vai precisar você entender o que é uma simetria central. A simetria central é em relação a um ponto. Beleza? Ela é em relação a um ponto. Pode mandar aí. Agora, gente, ó, isso aqui que eu vou falar é uma das coisas mais importantes que você precisa entender. E eu vou logo dizer para todo mundo assim, ó, Roberto, é difícil. Gente, não é que seja difícil, mas todos nós somos diferentes. Então, por exemplo, o que para mim pode ser fácil, para alguns de vocês pode não ser. E para algum de vocês, alguma coisa pode ser fácil e para mim ser difícil. O que é que eu quero dizer com isso? Que essa parte de projeção ortogonal é uma coisa que vem muito da percepção da gente. A gente precisa ter uma coisa chamada visão espacial. Eu sei que muitos de vocês aqui não dirigem ainda, não sabem dirigir. Mas quando vocês começarem a dirigir, quando vocês aprenderem a dirigir, vocês vão precisar ter uma certa noção de espaço. Para que isso? Porque assim, o cara vai pegar e vai estacionar o carro. Aí ele tem um carro aqui na frente, tem um carro aqui atrás e tem uma vaga. Aí você que está dirigindo seu carro, vai chegar para estacionar naquela vaga. Mas só que você tem que ter a noção se o carro que você está dirigindo vai caber naquela vaga ou não. E às vezes, as pessoas não têm noção disso. O cara está dirigindo um carro e ele não sabe se o carro vai caber naquela vaga. E às vezes o carro cabe, ele pensa que não cabe e vai para a ponta do carro. Isso parece besteira, gente, mas não é. E esse negócio de projeção ortogonal
em algumas situações, vocês vão descobrir rapidez esse negócio. Vai ser ligeiro demais. Mas outros vão ter um pouco de dificuldade. Mas eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. Principalmente quando a gente estiver com os exercícios. Mas vamos olhar para a projeção hormonal. Primeira coisa, eu quero que você entenda que a palavra projeção significa aqui para a gente sombra. Você vai no sol e na hora que você vai lá numa região ensolarada, o que é que vai ser projetado no chão? Uma sombra. A sombra do seu corpo. Então, o que significa a palavra projeção? Significa sombra. Agora, observe o seguinte: a palavra ortogonal significa 90 graus. Roberto, explica melhor esse negócio aí, esse negócio de projeção ortogonal. Olha para a figura aqui, gente. O que é que você vê? Você vê um desenho de um quadrilátero, aquilo ali é um plano. Imagine que é essa coxinha que está na minha mão. Você tem aqui um plano, ok? Aí, eu vou pegar um ponto, faz de conta que a cabeça do meu dedo é um ponto. E eu coloco aqui em cima desse plano, desse jeito, ó. Aí eu digo assim, acende uma luz aqui em cima de mim. Aí a pessoa acende uma luz. O que é que a cabeça do meu dedo vai ser projetada aqui? Um ponto. Aquele ponto que você está vendo lá em cima, gente, que é o ponto A. O ponto A, a sombra dele no chão é um ponto. Ok? A sombra dele no chão é um ponto. Tem alguém aqui da organização que pudesse dar um auxílio? Franzé, por favor, se você puder trazer para mim uma vassoura ou um cabo de vassoura, por favor, ok? Vou varrer não, tá, pessoal? É só para eu explicar as coisas melhor para vocês. Então, ó, a projeção ortogonal é isso. Você tem o ponto A e a sombra dele no chão corresponde àquele ponto que você está vendo como ponto B. Isso é chamado de uma projeção ortogonal. Agora, passa para frente. O que é projeção ortogonal de uma reta sobre um plano? Daqui a pouco vai chegar uma sombra e eu vou explicar. Projeção ortogonal de uma reta vai ser uma reta. Em outras palavras, gente, ó, o primeiro caso ali, ó, é um ponto, passa o segundo. O segundo é uma reta. Eu vou ali na tela, tá? Vamos aqui na tela. Olha aqui, galera. Atenção aí, todo mundo. Ó. Você tem aqui um plano, que é esse papel que está na minha mão. E você tem aqui uma reta, ó, que é essa reta aqui, ó, azul. Essa reta, gente, ela está furando o plano. Ok? Então, esse ponto aqui, ele é chamado de projeção ortogonal da reta. Ele é a projeção ortogonal da reta. Mas, no outro desenho aqui, ó, vocês estão vendo aqui, gente, essa retinha azul inclinada. Essa retinha azul inclinada, a projeção dela também vai ser uma reta. Chegou aqui uma vassoura. Franzé, muito obrigado, viu? Desculpe aí me atrapalhar, deixa eu tirar esse negócio aqui. Ó, gente, olha só. Essa reta, nesse plano, desse jeito, a projeção é um ponto. Agora, se eu pegar essa reta, ó, desse jeito aqui, gente, não é furando, não está furando o chão. Se eu pegar desse jeito aqui, quem é que vai ser a sombra dessa reta no chão? Vai ser outra reta. Quando eu fizer a sombra disso aqui no chão, vai ser outra reta. Então, se eu disser assim, gente, quem é a projeção ortogonal de uma reta? Aí você vai dizer assim, depende, Roberto. A
projeção ortogonal de uma reta pode ser um ponto, se ela estiver furando o plano, ou ela pode ser uma reta, se ela não estiver furando o plano, se ela estiver assim, ó. Beleza? Ok? Muito bem, gente. Show de bola. Deixa eu deixar esse negócio aqui que pode ser que eu vá precisar depois. Vamos em frente, Agora, vamos ver o que é projeção ortogonal de uma figura geométrica. Pode soltar a figura aí. Já está soltado. É a próxima. Pode soltar. Não, fez eu voltar, não foi não? Não, no caso que já estava aqui. Você mandou soltar a figura e já estava. Não, não pode ir para frente. Então tá. Pode soltar. Eu falei soltar. Gente, observa que essa figura, ó. Essa figura que vocês estão vendo ali na tela, ela está funcionando como se fosse uma escada. Como essa escada que a gente está usando aqui para subir. Tá? Ela funciona como se fosse uma escada. Então, observa o seguinte, ó. Vou descer aqui, você. Olha aqui, ó. Essa figura, se eu projetar no chão, ela dá esse quadradinho que vocês estão vendo aqui. Mas se eu projetar essa figura ali, ó, ela vai dar ali, ó, ela vai dar um L. E se eu projetar nessa outra parede, ela vai dar o quê? Um outro quadradinho azul, um retângulo azul. Então, dependendo de onde eu vá projetar minha figura, eu vou ter figuras diferentes. E isso aí é que é extremamente importante a gente entender. Isso aí é uma coisa importantíssima da gente entender. Mas a gente só consegue entender essas coisas fazendo exercício. Matemática não se aprende só na teoria. Matemática não se aprende só falando. Se eu passar amanhã e todo tempo só explicando coisas, você não vai entender nada. Mas a partir de agora você vai começar a ver como é que a gente enxerga essas coisas nos exercícios. Coloca aí a primeira questão, irmão. Primeira questão. Pode passar aí. Gente, atenção. Alguns enunciados eu vou ler, outros eu não vou ler para a gente ganhar tempo e resolver o maior número possível exercícios. Essa figura aí que vocês estão vendo no quadro, ela foi criada por um artista. Eu não me lembro qual é a nacionalidade dele. Eu não sei se ele é norueguês ou holandês, mas ele é holandês. O nome dele se chama Escher. Esse cara, ele teve uma sacada inteligentíssima, pessoal. Ele percebeu que algumas figuras, ele poderia desenhá-las duplicadamente, aliás, multiplicar a figura, e elas poderiam se encaixar uma na outra, sem ter nenhuma sobra, sem ter nenhuma brecha uma na outra. Por exemplo, aí, ó, o que é que vocês estão vendo nessa figura que tem na questão de número 1, pessoal? Que figura é essa que vocês estão vendo aí? Cavalos. Não são cavalos? São cavalos, ó. Gente, ele desenhou um cavalo colado no outro, e colado no outro, e colado no outro. E, cara, não tem sobra, não tem espaço entre esses cavalos. Depois, todo mundo aqui em casa vai pegar no Google e vai digitar o nome desse cara que está escrito aqui no apostilo. O nome dele é Escher. Se você colocar Escher no grupo, obrigado. Se você encontrar Escher no grupo, você vai encontrar muitas figuras que ele desenhou. Você vai ficar impressionadíssimo com o que esse artista fez. E aí essa questão caiu no Enem. E outra coisa, ela é dificílima essa questão. Você vai ver por quê. Ela não é fácil não. Ele pegou esse desenho e aí ele gerou a seguinte pergunta. Vou passar aqui que agora o poder da minha mão, né? Aqui agora. Ó, tranquilo. Ele quer saber
Qual dessas 5 figuras ele pode fazer a mesma coisa que foi feito com os cavalos? Qual dessas 5 figuras eu posso desenhar repetidamente e colar uma na outra de maneira a não ter nenhum espaço, ficar igual o desenho dos cavalos? Me diga se um negócio desse é fácil, olhando para essas alternativas horríveis que você está vendo aí. Não é, gente. Mas eu vou dar aí 30 segundos para você pensar e me dizer qual é a resposta. Enquanto eu pego aqui um calendário, quem acha que é a levanta o braço? Olha aí, atenção, gente, todo mundo presta atenção. Algumas pessoas acharam que é a. Quem acha que é a B, levanta o braço. Tem mais A que B. Quem acha que é a C? Quem acha que é a D? Quem acha que é a E? Muita gente ficou indecisa. Agora, a maioria levantou a figura correta. A figura correta ali, gente, ó, é a letra D. É a letra D. Gente, Roberto, como é que eu faço um negócio desse, pelo amor de Deus? Gente, só tem uma maneira. É desenhando. Roberto, mas eu não sei nem desenhar uma casa. Vai, pessoal, não tem outra maneira de fazer esse problema. Não tem. Olha aí, ó. Eu desenhei o primeiro. Aí eu vou desenhar agora o segundo. Presta atenção, ó. Aí eu vou desenhar o terceiro. Aí eu vou desenhar o quarto. Eu coloquei ali separadas as figuras para que você veja que eu posso montar um quebra-cabeça. Elas se encaixam. Mentalmente começa a encaixar. Quando você encaixar, pessoal, vai dar essa coisa aí, ó. Isso é incrível. Roberto, e se eu quisesse fazer as outras figuras? Se você fosse fazer as outras figuras, você não ia conseguir chegar a isso aí, pessoal. Todo mundo pensa que a letra A é correta. Mas quando você desenha do jeito que eu fiz aqui com a letra D, você vai saber que ela não dá certo a letra A. A única figura que dá certo ali, ó, é a letra D de lá. Beleza? Roberto, isso caiu no Enem. Cai, pessoal. Essa questão caiu no Enem no ano de 2009, na prova que foi cancelada. Foi a primeira vez que a prova do Enem sofreu um grande prejuízo. Foi a primeira vez que aconteceu um grande escândalo. Foi quando a prova ela teve um problema lá na gráfica e aí tiveram que cancelar a prova no Brasil todo em 2009 e aí tiveram que rodar uma outra prova de caráter de urgência, né? Tá? Muito bem, vamos em frente. Pessoal, tá legal até aí? Ok? Vamos para 2, ó. Questão 2. A questão 2, ela diz assim, eu vou ler esse trecho, ó. Um decorador utilizou o único tipo de transformação geométrica para compor partes de cerâmica em uma parede. Uma das composições está representada pelas cerâmicas 1 e 2, ó. Quando o cara vai, existem cerâmicas que você vai colocar na parede ou no chão, que elas não são colocadas de qualquer jeito. Elas precisam ser encaixadas de maneira que seja gerado um desenho, uma figura, uma arte. E aí, o problema está dizendo que existem duas cerâmicas que são aquelas cerâmicas da figura 1 e da figura 2. Ok? A figura 1 e a 2. Aí ele diz assim, ó. Deixa eu voltar aqui. Uma das composições está representada pelas cerâmicas 1 e 2. Ele está dizendo que a cerâmica 1 ela casa com a cerâmica 2. Aí a pergunta do problema é a seguinte: usando a mesma transformação que foi usada na figura 1 e na figura 2, qual a figura que seria o par da figura 3?
Você tem ali que a figura 1, ela faz um par com a figura 2. Aí ele quer saber qual faz par com a figura 3. Essa questão também caiu no Enem. Foi uma questão do Enem. É uma questão da matéria que eu expliquei hoje. E aí você precisa entender o que é que vai acontecer na figura 3 para encontrar o par dela. Vamos em frente aqui para a gente ver o que vai acontecer. Eu começo fazendo a figura 1, ó. Essa é a figura 1. Ele virou. Ok? Essa é a figura 1. Aí a figura 2 eu vou colocar embaixo da 1. Figura 2 embaixo da 1. É realmente virar. Dá para vocês perceberem alguma coisa entre essas duas figuras? É só rodar. O que é que você percebe? Baseado naquilo que eu ensinei hoje aqui. Vou fazer uma rotação. Ali existe uma Rotação. reflexão. Ali existe uma reflexão, gente. Mas se Tem uma rodar, reflexão nesse negócio aí, ó. A figura de cima, ela está refletida na figura de baixo. tá vendo? Aí agora, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a figura 3 e vou fazer a mesma coisa que foi feito com a 1 e com a 2, que é o quê? Uma reflexão. Eu vou fazer uma reflexão na 3 em relação para ela ficar desenhada embaixo. Roberto, eu tenho que desenhar de novo? Sim, tem que desenhar de novo. Desenhar é vida. Qual vai ser a resposta? Me diz aí, antes de eu dizer, qual é a letra? A, B, C, D ou E? D, vamos ver. Bola. Vamos lá, letra B de bola, segundo vocês disseram, essa aí, ó, a reflexão é essa figura, e isso aí, gente, está desenhado na letra B. Entendeu? Robério, isso parece psicotécnico do Detran. Parece. Por quê? Parece mesmo. Robério, isso cai no Detran também, cara. Também cai no Detran. Mas é assim mesmo. O objetivo é a pessoa entender as transformações que podem acontecer em uma figura. Vamos para outra que caiu na minha. Gente, ó, deixa eu parar de falar isso, porque todas as questões que eu selecionei aqui, elas foram do Enem. Eu peguei provas do Enem normal, que é o Enem que vocês vão fazer, e o Enem dos presidiários, que eu tenho certeza que ninguém aqui vai fazer, né? Ninguém vai fazer a prova do Enem dos presidiários. Mas tem prova, tem questões das duas provas aqui, ó. Vamos então aqui para a terceira. A terceira questão é o seguinte, ó. É dado o desenho de 5 figuras. Você vê aí o desenho de 5 figurinhas. E eu quero saber qual dessas 5 figurinhas é simétrica. Eu quero saber qual das 5 é simétrica. Será que a outra A, a B, a C, a D ou a E? Qual delas é simétrica? Vamos começar pela letra E, gente. Um tabuleiro de xadrez. Roberto. Um tabuleiro de xadrez, é claro que ele é simétrico. Gente? Não. Um tabuleiro de xadrez não pode ser simétrico, não, gente. Ali tem peças pretas na parte de cima e tem peças brancas na parte de baixo. Não pode ser simétrico. As cores mudaram. Então não pode ser a letra E. É a A, B, a C ou a D, que a E não vai ser. É B de novo. Bola, avião, casa ou carro? Bola. Tá bem fácil essa aí, né? Letra B de bola, ó. A figura que é simétrica, gente, é essa aí, ó. Cadê o eixo de simetria? O que é eixo de simetria? É aquele eixo que divide a figura bem na metade, ó. O eixo de simetria é esse ali, ó, gente, ó. Essa linha que eu desenhei assim, na vertical,
Ou então pode ser essa aqui, ó, na horizontal. Roberto, pode ter outro eixo de simetria? Pode. Não é obrigado a ter só esses dois, não, tá? Pode ter outro eixo de simetria. Beleza? Muito bem. Vamos agora começar uma sequência de questões que vão dar um pouquinho mais de trabalho para a gente visualizar. Tanto assim também quanto assim. Próxima questão, a 4, ela é assim, ó. Quem aqui já viu na rua calçadas com esse tipo de calçamento aí, ó? Levanta o braço. Genial. Quem não viu ainda, eu aconselho você começar a andar pela rua, tá, gente? Isso significa dizer que você está muito bem de casa, ligado no WhatsApp, assistindo televisão. Você tem que dar uma voltinha de vez em quando e olhar para o chão. Porque, pessoal, o Enem, ele tem colocado questões onde a gente visualiza esse tipo de situação aí, ó. Isso aí é uma foto real de uma calçada no meio da rua. E aí, o que ele quer nesse desenho, ó? Nesse desenho, leia aí no enunciado da sua apostila. O polígono que dá acesso a essa calçada é invariante. Ele é invariante. O que é que significa ser invariante? Ele não varia, ele não muda, ele é sempre o mesmo, ele não muda. Mas ele é invariante por rotações. Ele está dizendo que rotacionou e ele não mudou de forma. Ele rotaciona e ele não muda de forma. Aí a pergunta é, ele é invariante por rotações em torno do seu centro. Rotações de 45 graus, de 60, de 90, de 120 ou de 180 graus. Ele está dizendo que essa figura aí, ela não muda. Não muda. Não importa. Se eu fizer uma rotação. Não importa. Mas ele quer saber de quantos graus. Ó, presta atenção. Eu desenhei aqui a figura, ó, tamanho maior. Quantos lados tem o polígono dessa figura aí, gente? 12. 12. 1, 2, aí tem 2, 4, 6, 8, tem 12. 12. Aí tem 12 lados. Dodecágono. Qual é o nome que a gente dá para o Dodecágono. Dodecágono. Hã? 12 é dodecágono. Vamos começar. Se ele tiver 3 lados, Triângulo. triângulo. Se ele tiver 4, Quadrado. Não, quadrilátero. não é quadrado. Se ele tiver 4, é quadrilátero. Se ele tiver 5, 5 é pentágono. 6, hexágono. mais alto. 7, Heptágono. 8, Octógono. octógono. Octágono não. Octógono. 9, Nonágono. ideágono. 10, decágono. 11, Um decágono. decágono. 12, Dodecágono. dodecágono. 13, Não sei. tridecágono. 14, tetradecágono ou Aí quadridecágono. fica 15, hexadecágono. pentadecágono. 16, Hexadecágono. hexadecágono. 17, heptadecágono. 18, octodecágono. 19, eneadecágono. 20. E coságono. E Gonzaga, mais uma vez, eu cheguei em sala e disse assim, galera, eu pago um lanche para quem disser o nome do polígono de 1000 lados. Aí o menino bem ligeiro disse assim, me cagou. Aí eu disse assim, meu filho, mas ainda nem tem um lanche e você já me caga. Me caga, não é me caga, não. O polígono de 1000 lados, É 4. ele se chama, atenção, ó, vamos construir um nome. Quando eu falo quilograma, eu estou dizendo o quê? Quilocálculo. 1000 gramas. Quilo significa 1000, quilograma significa 1000 gramas. Então, o polígono tem 1000 lados, ele não é um hexágono, ele é um quilógono. Quilógono. Quilo significa 1000 e gono significa ângulo. Então, quilógono significa 1000 ângulos. E se o polígono tem 1000 ângulos, é porque ele tem 1000 lados. Tá legal? Mas vamos lá. Essa figura aí, ela tem 12 lados. É isso aí, tá? E aí, gente, ó.
Ele quer saber o seguinte: qual é o ângulo que eu tenho que rotacionar essa figura para que ela fique invariável, para que ela fique na mesma posição em que ela está. Agora o que foi que eu fiz? Ó, eu dividi a figura a partir do centro. Ó. Olha aí na tela. Eu peguei o centro da figura, tracei essa linha vermelha. Aí eu vim, fiz de novo a mesma coisa para cá. E depois eu dividi de novo a mesma coisa para baixo. 120, então. Aí, pessoal, eu dividi a figura em 3 hexágonos. Dá para ver? 3 hexágonos. Esses 3 hexágonos, eles são regulares. Aí, eu quero que você olhe o seguinte, ó. Vamos ali na tela. Olha aqui, gente, ó. Eu não vou botar na tela não, viu? O pessoal aí se preocupa, eu não vou botar na tela não. Gente, ó. Aqui, ó. Ao redor desse ponto central, eu tenho quantos ângulos ao redor desse ponto central? Quantos ângulos tem ali, gente? 3. Tem um aqui em cima, ó. Tem um aqui do lado e tem outro aqui do lado. São 3. Ah, saquei, ó. Rapaz, é porque esse pessoal que vem. Não, mas eu preciso da Maria também. Esse pessoal que vem da cidade, assim, tá? Que vem lá da capital, não sabe as coisas não. Obrigado, viu? Gente, então ali tem 3 ângulos. Ali tem 3 ângulos. E aqueles 3 ângulos ali, eles são iguais. Porque se você olhar para a figura, gente, há uma certa simetria nela. Há uma certa simetria nela. Quanto é que vale a soma daqueles 3 ângulos ali? 360, aquela mocinha ali acabou de dizer, de óculos. 360 graus. Se eu estou aqui nessa posição, eu rodo desse jeito, eu rodei 360 graus. Ali tem 3 ângulos iguais. E os 3 ângulos iguais, eles somam 360. Quanto é que vale cada um? 120, ó. Se você pegar, não dá para ver, porque é muito pequena a letra, tá? Se você pegar 360 e dividir por 3, vai dar 120 graus, que é o ângulo de rotação que vai fazer a figura ficar invariável. Beleza? Ok? Muito bem, gente. Mas, vamos aqui para a quinta, ó. Quinta questão, ele diz assim, ó. A figura seguinte ilustra um salão de um clube onde estão destacados os pontos A e B. Nesse salão, o ponto em que chega o sinal de TV e a cabo fica situado no ponto A. A fim de instalar o telão para a transmissão dos jogos de futebol da Copa do Mundo, esse sinal deverá ser levado até o ponto B por meio de um acabamento que seguirá na parte interna da parede e do teto. O menor comprimento que esse cabo deverá ter para ligar os pontos A e B poderá ser obtido por meio da seguinte representação no plano. Gente, você vê ali, ó, tipo uma caixa de sapato. Vamos pensar numa caixa de sapato. Aí você tem uma linha que está ligando o ponto A até o ponto B. Só que o problema diz que essa linha que liga o A até o B, ela tem que ter o menor tamanho possível. Tem que ser o menor tamanho possível. Aí eu quero que você me diga, se eu abrir essa caixa, se eu abrir, qual das 5 figuras vai representar aquela linha? Ao abrir a caixa, qual das 5 figuras representará aquela linha ali? Boa. Se alguém permanecer assim. Alguém sabe levando o braço? Atenção, ó. Ele disse que tem que ser o menor
caminho, a menor distância. Gente, quando eu tenho dois pontos, um ponto aqui e um ponto aqui, qual é a menor distância desses dois pontos, gente? É uma linha reta. Ó, a menor distância entre esse ponto e esse ponto, galera, é uma linha reta. Então, você tem que pegar naquela figura ali, ó, a menor distância entre aqueles dois pontos que tem que ser uma linha reta. Qual é a alternativa que tem uma linha reta, gente? Letra E. A resposta dessa questão é a letra E. A menor distância possível, ela tem que ser a da letra E. Não esqueça isso. Quando eu tenho dois pontos, a menor distância é o segmentozinho reto. Tá legal? Exato. Porque senão a pessoa poderia pensar que ela poderia fazer assim, ó. Vamos imaginar o seguinte, ó. Que é um ponto ali naquela parede e um aqui no chão. Ok? É um ponto na parede e um ponto no chão. A pessoa poderia pensar que era só ligar de lá para cá. Aí, se ele fizesse isso, ó, ia ficar um negócio assim, no meio da caixa. E não é isso que ele quer. Ele quer que desça pela parede e vá pelo teto. Aliás, ele quer que vá pela parede e depois desça. Pelo teto e pela parede. Então ali você está vendo que está inclinado. Mas na realidade, quando você abre a figura, fica uma linha reta. Ok? Valeu, garoto. Muito bem, gente. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa questão seguinte. 6. Atenção, atenção. Essa aqui agora é o bicho, hein? Essa aqui é o seguinte, ó. João propôs um desafio a Bruno, que é seu colega. Ele iria descrever o deslocamento pela pirâmide a seguir, e Bruno deveria desenhar a projeção desse deslocamento na pirâmide no plano da base. Aí ele diz assim, olha gente, o deslocamento descrito por João foi: mova-se pela pirâmide sempre em linha reta, do ponto A até o ponto E, depois do E até o M, e depois do M até o C. Ele vai do A até o E, do E até o M, do M até o C. Aí, o Bruno, ele tem que fazer o desenho que o cara está falando, que o João está falando, só que ele tem que fazer na base. Ele tem que fazer, gente, a projeção ortogonal. Aquele negócio que eu falei lá no início da aula. A projeção ortogonal é a sombra. A sombra. Aí a pergunta é: qual é o desenho que ele vai fazer? Gente, você tem uma pirâmide, você tem ali uma pirâmide, aí o João disse assim: Bruno, você vai sair do ponto A, vai até o ponto E. Aí o Bruno desenhou do A até o E, mas ele desenhou na base também. Depois você vai do E até o M, e depois você vai do M até o C. Vamos ver aqui como é que vai ser o esquema, ó. Daí a pirâmide, gente, desenhar. Dê uma olhadinha agora no deslocamento, ó. Do A até o E, essa linha azul. Dá para ver a linha azul? Tá? Ó, eu vou voltar aqui, ó. Do A até o E. Beleza? Aí depois, o que foi que o cara fez? Ele foi do E até o M, e depois do M até o C. Voltando. Ele vai do A até o E, do E até o M, e do M até o C. Aí ele disse: Bruno, agora esse desenho que eu fiz, faça na base. Olha como é que fica na base, galera. Do A até o E, ele vai do A até o ponto que fica no meio da base. Ele vai do A até o ponto que fica no meio da base. Depois do meio da base, ele vai até o ponto
desenho rapidamente feito, ó, é a mesma coisa que está desenhado, só que a sombra na base fica daquele jeito ali. Deixa eu ver aqui explicar. Vamos aqui. Ó, quando ele vai do A até o E, ele está saindo do A até esse ponto aqui, ó. Depois, quando ele vai do E até o M, ó, então ele está vindo daqui para cá. E finalmente, do M até o C, ó, é isso aqui, ó. Beleza? Opa. Eu voltei, ó. Voltei tudo, ó, gente. Vai lá para frente. Voltou. Pronto, aí. Dá um F5. Não, pera, é porque tem que abrir o programa primeiro. F5, só apertar F5, então isso aí vai dar certo. Beleza? Ok, então, ó, mais uma vez aí, ó. Esse é o desenho que é projetado na base. Ok? Não é a Pois é. Quem aqui já viu um Globo da Morte? Um negócio desse aí, ó. A gente vê na TV, né? Eu já vi na TV isso aí. Ao vivo também já vi uma vez. Esse Globo da Morte aí, ó, ele diz assim, gente. O Globo da Morte é uma atração muito usada em circos. Ele consiste em uma espécie de jaula na forma de uma superfície esférica feita de aço, onde os motoqueiros andam com suas motos por dentro. A seguir, tem-se na figura 1 uma forma de um globo da morte e na figura 2 uma esfera que ilustra o globo da morte. Na figura 2, o ponto A está no chão, onde é colocado o globo da morte. E o segmento AB passa pelo centro da esfera e é perpendicular ao plano do chão. Suponha que há um foco de luz direcionado para o chão, colocado no ponto B, e que o motoqueiro faça um trajeto dentro da esfera, percorrendo uma circunferência que passa pelos pontos A e B. Vamos imaginar a figura aqui na minha frente, ó. Aqui tem uma grande esfera aqui, um globo da morte. Todos vocês estão de frente para o globo da morte. Aí o cara está aqui na moto e ele está fazendo isso aqui, gente, ó. Ele está andando em cima do globo da morte assim, ó. Ele está dando uma volta no globo, só que não é desse jeito que eu estou desenhando aqui no ar. É assim, ó. De frente para você. Você está vendo de frente. Entenderam? Aí a pergunta do problema é a seguinte, ó. Qual é a sombra do desenho que esse cara na moto está fazendo, só que no chão? Se eu acender uma luz em cima do globo da morte, ela vai fazer uma sombra no chão. Qual é o desenho que vai ser feito no chão? Quem acha que é um círculo, me diga, levante o braço. Não é um círculo. Não é um círculo. Se fosse um círculo, ele estaria assim, ó, rodando assim. Beleza? Assim seria um círculo quando olhasse no chão. Mas assim, a minha colega aqui na frente, ó, ela acabou de dizer que é a letra E. Por que é a letra E, gente? Ó, rapaz, esse cabo de vassoura está servindo demais aqui, viu? Ó, esse cabo de vassoura aqui é uma linha no chão que seria a sombra desse cara aqui no céu, rodando, ó. Se ele estiver todo o tempo rodando assim, ó, a sombra dele vai todo o tempo ficar em uma linha reta. Esse é o cartão inicial. Dá para entender isso? Sim ou não? Sim. Isso, pessoal,
se chama visão espacial. A gente tem que treinar nossa mente para esse tipo de coisa. Mas aqui, ó, quando ele faz esse girozinho aí, ó, dê uma olhadinha no desenho, ó. Ok, ó? Quando ele rotaciona desse jeito aí, no chão é produzida essa linhazinha que eu desenhei em vermelho. Então a resposta dessa questão é a letra E. Outra de pirâmide, gente. Outra de pirâmide, ó. Outra de pirâmide. Ele fala assim na questão, ó. O Museu do Louvre, localizado em Paris, na França, é um dos museus mais visitados do mundo. Uma das suas atrações é a pirâmide de vidro, construída no final da década de 1980. A seguir, tem-se na figura 1 uma foto da pirâmide de vidro do Louvre e na figura 2 uma pirâmide beta de base quadrada que a ilustra. Então ele desenhou uma pirâmide que representaria esse museu, tá? É chamado de Museu do Louvre. Aí a pergunta do problema é a seguinte, gente, ó. Considere os pontos A, B, C e D na figura 2 e suponha que alguns reparos devem ser efetuados na pirâmide. Para isso, uma pessoa fará o seguinte deslocamento. Ó, essa questão parece aquela do Bruno e do João que a gente fez há poucos instantes. Só que essa é um pouquinho mais trabalhosa. Olha como é o deslocamento, ó, gente. Ó. Para isso, uma pessoa fará o seguinte deslocamento. Primeiro, vai partir do ponto A e vai até o ponto B, deslocando-se pela aresta AB. Você pode já estar iniciando aí no meu livro, tá? Ele vai sair do A até o B, em cima da aresta B. Depois, ele vai de B até C, deslocando-se pela aresta que contém os dois pontos. Depois, ele vai de C até D, pelo caminho de menor comprimento. Gente, o que é o caminho de menor comprimento entre dois pontos? Uma reta. Ligou? E depois, ele vai do D até o B, pela aresta que contém os dois pontos. Aí a pergunta é a seguinte, ó. Qual é a projeção do trajeto dessa pessoa no plano da base? Roberto, é uma questão parecida com a do João e do Bruno. É. Só que essa dá um pouquinho mais de trabalho. O deslocamento agora é maior. Certo? Então, ó, nessa questão, eu fiz o seguinte, pessoal. Ó, eu desenhei a pirâmide e eu não fiz o deslocamento direto. Eu fiz o deslocamento e em seguida o que ele vê na base, a projeção da base. Olha para a figura. Ó. Ele primeiro vai pular até onde? Até o B. Ele faz isso aí. Olha para a tela, olha para a tela. Caminho vermelho. O que é que eu vejo na base? Na base eu vejo isso aqui, ó. Beleza? Na base eu vejo aquilo ali. Voltando aqui, ó. Subiu do A pro B. Então faz aquilo ali, ó. Até o B. Depois ele vai onde, gente? Ele vai do B até o C. Seguindo o menor caminho. Ó. E na base, como é que é isso, gente? Ó, na base, ó. Ele faz aquilo ali, ó. Aquele pequeno pedacinho ali, voltando aqui, ó. Ok? Tá falhando direto ali. Deve ser algum contato, né? Aham. Depois ele vai do C até o D, ó. Olha ali, do C até o D, voltando aí, CD. E o que é que ele vê na base, ó? Na base.
De novo, olha o que é que ele vê na base, ó. CD. E finalmente ele vai do D até o B. Ele vai voltar para o ponto B, ó. E na base ele vê isso aí, ó, gente. No caso, porque eu acho que é uma conta aqui. Qual a alternativa que tem o desenho da base? É a letra B ou a letra C? Gente, nem a C não. Nem a C não. Galera, peraí que agora eu estou sem enxergar esse negócio direito. Será que não é a letra A, pessoal? Não, é a letra C. É a letra C. Aqui depende da posição que a gente olha aqui, tá? É a letra C. É a letra C. Tem um gabarito aqui atrás, tá? Cadê ele? Lê questão 8, letra C. Beleza, gente. Agora até eu fui ver, gente, surpresa aqui, ó. Tá vendo? Gente, esse tipo de coisa não é fácil não, velho. Isso aí não é simples. A pessoa pode pensar e dizer que é simples, mas não é. Sempre tem alguma que você vai tremer um pouco. Agora olha essa aqui, ó. Questão de número 9, questão da gangorra. Eu não vou ler essa questão, eu vou explicar para ser mais rápido. Ó. Essa questão é a gangorra. Todo mundo aqui um dia já brincou de gangorra. A gangorra é assim, ó. Você tem uma haste, aqui no meio você tem esqueci o nome do negócio que fica aqui. Você tem um negócio aqui no meio que divide a haste bem na metade. Aí uma criança senta aqui e a outra senta aqui, ó. Aí elas ficam fazendo isso, ó. Uma sobe e outra desce. Beleza? Elas fazem isso. Sabe o que é que o problema quer saber? O problema quer saber qual é a projeção dessa criança e dessa criança no chão. Se ela acender uma luz em cima dessa criança e uma luz em cima dessa outra, na hora que elas estiverem balançando assim, ó, qual é o desenho que eu vou ver no chão? Entenderam? Ó, faz isso aqui, ó. Qual é o desenho que eu vou ver no chão? Diz aí, gente, qual a alternativa? É complicado. Quais são o nome? Ângela, você acha que é qual letra, Ângela? A B de bola? Gente, a Ângela está indo na B de bola. Quem acha que é B de bola? Gente, é B de bola. Deixa eu explicar por quê, ó. Atenção, ó. Essa criança aqui, ela faz isso, ó. Ó. Isso aqui, gente, ó. É um pedaço de uma circunferência. Isso aqui é um pedaço de uma circunferência, ó. Quando eu faço a sombra disso no chão, dá um pedacinho de reto, ó. Quando a criança está aqui, ela está nesse ponto. Aí ela faz isso, ó. Aí a sombra dela fica sendo esse pedacinho daqui para cá, ó. A mesma coisa, a criança que está aqui do outro lado, a sombra dela vai ser um pedacinho de reto aqui desse outro lado. Então você vai ter, ó, dois segmentos que vão ser da letra B de bola. Gente, ele quer um desenho no chão. Ele quer um desenho no chão. Não pode ser a letra C. A letra C não é o desenho no chão. A letra C é o desenho no ar. Ó, no ar é isso aqui.
É um arco no ar. Mas ele não está perguntando no ar, ele está perguntando no chão. A sombra no chão. Não pode ser a letra C, como algumas pessoas estão dizendo aí. Entendeu? Esse desenho redondo que você vê é no ar. Ele está perguntando no chão. Tá legal? Ok? Muito bem, muito bem. Vamos escolher outro aqui. 10. Ó. Questão 10. A 10 é o seguinte. Você tem o desenho desse retângulozinho, um retângulo branco, um triângulo preto e um triângulo cinza. São 3 figuras. Aí você está vendo que ele marcou um ponto O. Não tem um ponto O aí, não tem? A pergunta é a seguinte, ó. Qual é a imagem que eu vou obter quando eu fizer uma simetria em relação ao ponto O? Uma simetria em relação ao ponto O. Qual das 5 figuras você vai obter? A gente viu hoje, no início da nossa aula, o que é a simetria. Qual é a simetria em relação ao ponto O? Sabe não? É qual? A, B, C, D, E. A B? Você acha que é a B? Quem acha que é a B? É a E? Quem acha que é a E? Ninguém vai de C, não? E de D? Quem vai de A? Ninguém vai de A. Não é A. Quem vai de B? Atenção, ó. Lembra, volta aí na tua apostila, para eu não ter que voltar aqui, vai demorar. Na página de número 52, volta aí na página 52. Lá embaixo, na página 52, tem simetria central. Dê uma olhada aí, simetria central. Eu coloquei o exemplo de um jogador de beisebol. Tem um jogador de beisebol que está virado para cima e tem um jogador de beisebol virado para baixo. Um de cabeça para cima e outro de cabeça para baixo. Essa figura aí, ela é uma simetria central. Tem um ponto que faz a simetria. O que eu quero nessa questão aqui, gente, ó, é a mesma coisa do jogador de beisebol. Você tem que procurar uma figura que seja igual a essa, só que está virada de cabeça para baixo. Qual é a figura? É a letra E. Agora sim. Deu para entender? Ok? Deu para entender? Beleza. É a letra E. Gente, esse material aqui é seu. E essa aula aqui, ó, eu coloquei todas as 30 questões que eu selecionei aqui, que não vai dar tempo de fazer as 30. Nós já estamos na 10, não vai dar tempo de fazer as 30. Ele está todo resolvido e ele vai ficar disponível aí. Já vieram falar comigo se podia disponibilizar no site e tal. Pode disponibilizar. Você vai lá, você baixa esses slides, tem todas as questões resolvidas e explicadas, todas elas. Se depois alguma coisa ficar sem você conseguir entender, aí você pega e vai lá na aula. Está tudo aí, viu? Muito bem. Agora, ó, um dos problemas que eu considero que até hoje foi o mais difícil de todos, foi um dos mais difíceis de todos, é o problema da escada. Então, aqui a figura, ó, mostrando o problema da escada. Todo mundo aqui um dia já viu esse tipo de escada e já subiu. Você pega aquela escada, você vem subindo aqui, ó, aí você vem assim e aí você vai subindo em espiral. Não é isso? Olha
escada em espiral. Você está vendo aí o corrimão, gente? Está vendo o corrimão? Aí ele disse que o cara pegou e fez o seguinte, ó, vamos ler. O acesso entre os dois andares de uma casa é feito através de uma escada circular chamada de escada caracol, representada na figura. Os 5 pontos A, B, C e E sobre o corrimão estão igualmente espaçados. E os pontos P de pato, A de avião e o E estão em uma mesma linha reta. Gente, olha para a tua apostila, ele está dizendo que o ponto P, o A e o E são 3 pontos na vertical, eles estão em uma linha reta. Nessa escada, uma pessoa caminha deslizando a mão sobre o corrimão do ponto A até o ponto D. A pessoa colocou a mão em cima do corrimão, aí ela veio subindo, ó, gente. Ela veio assim, olha para mim, ó, olha para mim. Ela veio assim, ó, foi subindo a escada e a mão em cima do corrimão. Ela vai subindo e a mão vai subindo. Só que a mão está em cima do corrimão. A pergunta é: a figura que melhor representa a projeção ortogonal sobre o piso plano é representado em qual figura? Ele quer saber qual é a projeção da mão. A mão faz isso aqui, ó. A mão faz isso, ó. Ela vem aqui em cima do corrimão, até lá em cima. A sombra no chão da qual alternativa? Lembra você? Alguém acha que é aceito? Levanta o braço. Quem acha que é A? Beleza. Ninguém acha que é A. E a B? Uma pessoa ali, 2, 3 disseram que acha que é a B. A D? E a E? Gente, é a letra C. É a letra C. Ó, oi. Veja bem, ó. O colega ali veio perguntando por que não é a letra E. Preste bem atenção, eu vou voltar aqui para denunciar. Ele disse, pessoal, que os pontos A, B, P de pato, A de avião e E de Eva, eles estão na linha vertical. Beleza? Então olha aqui, ó. Eles estão na linha vertical. Está aqui a linha vertical. O cabo de vassoura colocado, viu? Serviu para essa aula bastante. Tem um ponto aqui embaixo que é o P. O A está aqui, o E está lá em cima. O cara saiu daqui, ó. Aí a mão dele veio percorrendo uma espiral até chegar aqui em cima. Então, ó, o desenho daqui até aqui, quando ele faz isso aqui, ó, é um círculo no chão. Entendeu? Ele saiu daqui e ele fez isso, ó. É um círculo no chão. No chão é um círculo. No ar é uma espiral assim, ó. É uma espiral desse jeito. Mas no chão é um círculo. Então não pode ser a letra E, porque a letra E não é um círculo. Tem um cruzamento ali, ó. Entendeu? Não pode ser a letra E por causa disso. Roberto, por que não é o desenho de um círculo completo? Porque ele não vai, gente. Ele não pergunta até o ponto
é. Ele só pergunta saindo do A e chegando no D. Olhe para a escada aí no desenho. Até o D, ele só vai até onde está a letra C de casa. Tá bem? Ok? Letra C de casa. Vamos para a próxima. A próxima é o seguinte, ó. Vamos ganhar tempo aqui para a gente resolver mais problemas. A 12, ele diz que você tem uma folha, tá? Uma família fez uma festa de aniversário e enfeitou o local da festa com bandeirinhas de papel. Essas bandeirinhas foram feitas da seguinte maneira: inicialmente recortaram as folhas de papel em forma de quadrado, como mostra a figura 1. Em seguida, dobraram as folhas quadradas ao meio, sobrepondo os lados BC e AD, de modo que isso aí é conhecido. Ele pegou a folha quadrada, gente, e dobrou a folha no meio. Ele fez isso aqui, ó, dobrou assim, no meio. Aí depois, você está vendo essas linhas pontilhadas? Ele traçou essas linhas pontilhadas e ele cortou, como se ele estivesse fazendo bandeirinhas. Ele cortou essas linhas pontilhadas. Aí depois, galera, ó, é assim, ó. Era assim, aí ele dobrou no meio, ó. Aí ele fez o corte que eu estou mostrando ali, ó. Ele cortou assim e assim. Depois que ele corta, ele abre de novo. Aí a pergunta do problema é essa aí, ó. Ele quer saber qual é a figura que fica depois que abriu. Ele quer saber, a folha era assim, aí ele dobrou no meio, aí ele cortou assim, assim, aí ele abriu. Qual é a figura que ele vai obter? Essa é fácil, né? Qual é a letra que ele vai obter? Letra E. Ele vai obter a letra E. Isso é um problema de quê? Simetria. Gente, a letra E, ela é uma simetria. É uma figura perfeitamente simétrica. Tá beleza? Agora, ó. Eu vou pular a 13, a 14, a gente vai para 15. Ok? Eu vou pular aqui a 13 e 14. Vamos fazer a 15ª. Você vai ter acesso a esse material, as resoluções dele por completo, tá? A 15ª questão, ó. Se eu não me engano, ela foi no ano passado, esse problema. Opa! Diz assim, ó. Os alunos de uma escola utilizaram cadeiras individuais, as da figura plana, as da figura, para uma aula ao ar livre. A professora, no final da aula, solicitou que os alunos fechassem as cadeiras para guardá-las. Depois de guardadas, os alunos fizeram um esboço da vista lateral da cadeira. Você já viu esse tipo de cadeira? Já viu, gente? Aí o cara pegou e fechou a cadeira. A pergunta é: quando ele olhar essa cadeira de perfil, qual é a figura que ele vai ver? Quando ele olhar essa figurinha de perfil, qual é o desenho que ele vai enxergar? Letra C. Tranquilo? Pronto. Pessoal, eu vou encerrar aqui essa primeira parte dessas questões. Agora, a gente vai para uma outra parte, onde a gente vai resolver alguns problemas que agora tem conta, certo? Eu demorei um pouco mais nessa parte, porque ela é um pouco mais complicada do ponto de vista geométrico, que é ver as coisas. E quem fez uma conta aqui, só uma questão que a gente dividiu
o 360 por 3, que dá 120. Agora a gente vai ver alguns problemas que vão ter mais algumas continhas. E eu sei que vai ser um pouco difícil para enxergar isso aí, tá? Mas vamos ver o que a gente pode fazer. De qualquer forma, o material vocês vão ter acesso. Eu quero fazer o problema de número 17. Vamos lá para o 17. Aí, ó. Questão 17 diz assim: um município de 628 quilômetros quadrados, ele é atendido por duas emissoras de rádio, cujas antenas A e B alcançam um raio de 10 quilômetros no município, conforme mostra a figura. Você tem aí o exemplo do município, tá? Aí no ponto A tem uma emissora de rádio e no ponto B tem outra emissora de rádio. Quando ele diz que elas atingem um raio de 10 quilômetros, quer dizer que, se eu sou uma emissora de rádio, eu consigo alcançar um círculo que tem 10 quilômetros de rádio. Ok? Aí ele diz assim: para lançar um contrato publicitário, uma agência precisa avaliar a probabilidade que um morador tem de, circulando livremente pelo município, encontrar-se na área de alcance de pelo menos uma das emissoras. Qual é essa probabilidade? Esse problema, ele é um problema que envolve dois assuntos. Ele envolve geometria, porque ele fala de áreas, e ele envolve também probabilidade. Vocês sabem o que é probabilidade? O que é probabilidade? Quando eu digo assim, por exemplo, eu peguei uma moeda tem uma face que é cara e tem uma face que é coroa. Uma face é cara e a outra é coroa. Qual é a probabilidade, professor Mariano, prazer em conhecê-lo? Qual é a probabilidade de eu jogar uma moeda para cima e quando ela cair na palma da minha mão, estar mostrando a face cara? Todo mundo sabe que é o quê? Um meio. A probabilidade é um meio. Mas, Roberto, por que a probabilidade é um meio? Porque a probabilidade é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Quando eu jogo uma moeda, tem duas possibilidades: ou ela cai cara ou ela cai coroa. Roberto, ela pode cair em pé. Pode não. Uma moeda não cai em pé, não. Não pode cair em pé. Uma moeda normal não cai em pé. Uma moeda normal não vai cair em pé. Agora, se a moeda for nessa largura, aí ela pode cair em pé. Mas uma moeda normal não cai. Então, a probabilidade da cara é um meio. Se você pegar um dado comum, um dado que tem 6 faces, um cubo, um hexaedro regular, se eu chegar para você e dizer assim, gente, qual é a probabilidade de jogar o dado e sair o número 5, gente? Você vai dizer que é o quê? 1, porque só tem um 5 no dado, então a probabilidade é 1 sobre 6. 1/6, porque existe um caso para 6. Beleza? O nosso problema é o seguinte: ali tem um desenho de um município, e aí ele quer saber qual é a probabilidade de uma pessoa andar por esse município e ela estar dentro da área de alcance desse município. Qual é a probabilidade dela estar dentro daquela partezinha que está escura? Gente, primeira coisa que você vai ter que fazer: calcular a área que ele pode estar. O município, como ele me falou,
que ele tem uma área de De vez em 628 quando ele tá quadrados. piscando aí, né? Eu tenho que calcular quanto Eu é a área acho que da pode ser piscina. Eu desliga teu notebook dela também. Esse desenho completo aí, gente, ó, Não, é só lá. ele representa que figura? A figura toda, ela é o quê? É um trapézio. Essa figura é um trapézio. Roberto, o que é um trapézio? O trapézio é um quadrilátero que tem dois lados paralelos e os dois lados paralelos são chamados de Aqui não tá não, tu acha? bases. É só lá, aqui continua. Ok? E aquela parte escura ali, gente, ó. Aquela parte escura tem duas. Mas Tem eu uma me que ficar de está olho em ali. cima e tem uma que está embaixo. Gente, essas duas partes aí, será que dá para perceber que se eu recortar uma e colar na outra, vai dar um círculo, metade de um círculo? Dá para perceber isso, tá? Sim? Se eu pegar aquela parte de cima e a de baixo, se eu recortar uma colada na outra, vai dar metade de um Esse círculo. programa aqui não pode ver as duas telas da câmera e do notebook. Como é que eu calculo a área de um círculo? É que aqui tu pode fazer edição e aqui é que pode ficar. Pi Aqui no caso vezes tá o fazendo raio transmissão ao vivo, não, né? elevado a 2. Pi vezes o raio ao quadrado. Vocês estão falando, né? Isso, não, beleza. Mas como é metade de um círculo, vai ser pi raio ao quadrado dividido por 2. Então, ó, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular a área de alcance das duas emissoras, que está dentro do município. Vai ser o seguinte, ó, pi vezes 10 ao quadrado dividido por 2. Por que é 10 ao quadrado? Porque o raio, gente, é 10. Então é pi vezes 10 ao quadrado, dividido por 2. Substituindo, gente, essa conta aí, ela vai dar esse númerozinho que eu não consigo ver aqui, ó. É 157, é? 157, né? Como foi que apareceu esse 157? Eu peguei o pi. Qual é o valor de pi? 3,14. 3,14 vezes 10 ao quadrado dividido por 2. Beleza. Isso é a área de alcance das emissoras. Aí agora, ó, eu vou calcular a probabilidade. A probabilidade vai ser a razão entre a área de alcance das emissoras, que é 157, e a área do município, que é quanto? 628. Aí você bota aí, ó, 157 dividido por 628. E ao dividir isso aí, vai dar quanto aí, gente? Quanto é que dá isso aí? Eu não consigo ver. 25%. 25, é 25? É aproximadamente, viu, galera? Esse valor aí, ó, é aproximadamente 25. Aí a alternativa da questão 17, ó, é a letra B de bola. Aproximadamente 25. Ok? Tranquilo? Gente, vocês estão comigo, todo mundo entendendo aí? Já são 9 horas. Minha aula acaba 9h30. Mas quando der 9h15, eu vou dar uma parada, porque eu quero apresentar para vocês um vídeo que eu sempre apresento em todos os lugares que eu ando e que eu passo. Vocês, muitos de vocês conhecem a história desse vídeo que eu vou mostrar, mas muitos também não conhecem. Você vai ver daqui a pouco. Vamos lá. Eu vou dar um pulinho, gente, aqui, ó, para a questão de número 20. Sim, mas porque de uma hora para outra, e lá para a questão do número 20. mas tu sabe, Aí, ó, sabe botar o questão 20. Sim, mas só uma pergunta, porque tipo, eu vi assim Diz o uma vez seguinte, o problema de número 20. eu acho que foi o cara que. O Dangan é um Tu sabe, jogo tá, oriental assim, aquele Esse jogo foi criado na China, tá?
Ele é uma espécie de quebra-cabeça. Vou botar aqui um vídeo no seu Ele é canal constituído de 7 peças. 5 Quando ele mandar triângulos só- retângulos isósceles, Vou lhe mandar só a voz do um paralelogramo e um quadrado. Mas aí, tu Essas peças se não são tiver, não obtidas produzir nada, recortando dá pra um reproduzir. quadrado Mas se não de tiver, acordo com o esquema da figura se 1. ele abrir aqui com o pause, volta Utilizando todas as 7 e a tela peças, está estendida. é possível representar uma grande diversidade de formas, como as exemplificadas na figura 2 e 3. Galera, olha aí, ó. O tangram é essa primeira figura aqui, o tangram. São 7 peças. É um quebra-cabeça de 7 peças. Você vai ter, ó, segunda tarefa de casa. Quando você chegar em casa, no Google, você vai lá e escreve tangram. O primeiro que eu passei foi o Escher. Você vai lá colocar Escher e você vai ver as coisas que esse cara criou. E o segundo você vai colocar tangram. Gente, existem centenas de figuras diferentes que podem ser desenhadas com o tangram. O tangram que você está vendo ali, ó, eu desenhei 3 figuras: um quadrado, um hexágono e uma casa. Dá para ver uma casa? Gente, essas 7 peças dá para fazer mais de 200 figuras diferentes. Você vê lá na internet, você vê mais de 200 desenhos, todos diferentes. Tá legal? Dá uma olhadinha depois para você ver. Aí ele diz assim, ó: se o lado AB do hexágono mostrado na figura 2 mede 2 centímetros, qual é a área da figura 3 representada pela casinha? Qual é a área da figura 3 representada pela casinha? Gente, tem alguma diferença ele pedir a área da figura 3 e ele pedir a área da figura 2? Ou ele pedir a área da figura 1? Tem alguma diferença? Nenhuma. Por que não tem nenhuma diferença? Porque são as mesmas peças posicionadas em lugares diferentes. Então, não tem nenhuma diferença, nenhuma. Então, pedir a área do hexágono é a mesma coisa que pedir a área da casinha e é a mesma coisa que pedir a área do quadrado. É a mesma coisa. Tá certo? Aí, ó. Eu pego aqui a figura, ó. Vamos aqui. Tá aí o desenho, ó. O desenho do tangram normal. Porque basta eu descobrir a área do quadrado, que eu vou estar descobrindo o que ele quer. Ele me disse, gente, que o lado AB do hexágono, ó, ele tem tamanho 2. Gente, deixa eu voltar aqui para o hexágono, ó. No hexágono, olhando no desenho, o lado AB, ele é lado do quadrado, metade é lado do quadrado pequenininho, e a outra metade é lado do triângulo. O lado AB, metade é lado de um quadrado, e a outra metade é lado de um triângulo. Então aqui nesse desenho, ó, olha o que foi que eu fiz, ó. Ele disse que tem tamanho quanto, hein? 2, né, ó. Olha aqui, gente, ó. Deixa eu descer mais uma vez. Ó, esse quadrado aqui, que não está tão quadrado assim, esse quadrado, ele vai ter lado 1, porque o lado do hexágono é 2. Então esse aqui vai ser 1, ó. E esse triângulozinho que você está vendo aqui embaixo, ó, ele é o triângulo que está colado no quadrado. Então o lado dele é 1 também, ó. Então observe o seguinte, ó, que aqui é 1 e aqui também é 1. Mas, gente, pela simetria da figura, eu não sei por que essa figura não ficou quadrada no desenho, tá? Não sei porque ela está toda parecendo um retângulo.
Mas, ó, daqui do meio até aqui embaixo é 2. 1 mais 1 é 2. Então, se essa primeira metade aqui é 2, a de cima, gente, é 2 também. De tal maneira que esse quadrado todo, ó, ele tem uma diagonal de tamanho 4. O quadrado todo, ele vai ter uma diagonal de tamanho 4. Ok? Beleza. Se o quadrado tem uma diagonal de tamanho 4, eu consigo descobrir o lado do quadrado. E se eu descobrir o lado do quadrado, eu descubro a área do quadrado. Como é que calcula a área do quadrado? É o lado vezes o lado. É o lado elevado a 2. E, gente, como é que você calcula a diagonal de um quadrado, pessoal? Você sabe como é que calcula a diagonal de um quadrado? A diagonal de um quadrado é o lado multiplicado pela raiz de 2. Espera aí que eu já fiz isso direto ali. Escreve aí. Diagonal é igual ao lado vezes raiz quadrada de 2. Diagonal é igual ao lado vezes raiz quadrada de 2. Então, gente, se a diagonal é 4, então, ó, 4 tem que ser igual ao lado vezes a raiz de 2. Escreva aí. 4 tem que ser igual ao lado vezes a raiz de 2. 4 é igual ao lado vezes a raiz de 2. Então, quem é que vai ser o lado? O lado vai ser 4 dividido pela raiz de 2. Anote. O lado vai ser 4 dividido pela raiz de 2. Como é que eu agora resolvo esse negócio? Como é que eu divido 4 pela raiz de 2? Eu faço uma coisa chamada racionalização de denominadores. Eu pego a fração 4 sobre raiz de 2 que você escreveu, multiplico pela raiz de 2 em cima e multiplico pela raiz de 2 embaixo. Vamos multiplicar. Quando eu pegar 4 sobre raiz de 2 e multiplicar por raiz de 2 sobre raiz de 2, vai dar 4 raiz de 2 sobre quanto? Sobre 2. Então a diagonal, aliás, o lado é 4 raiz de 2 dividido por 2. E quanto é, gente, 4 raiz de 2 dividido por 2? É 2 raiz de 2. Por isso, ó, gente, que agora ali, ó, eu escrevi, ó, 2 raiz de 2 elevado ao quadrado. Porque a área do quadrado é o lado do quadrado elevado a 2. Então ficou 2 raiz de 2 elevado ao quadrado. Vamos elevar 2 ao quadrado, 4. Raiz de 2 ao quadrado, 2. Aí ficou 4 vezes 2, que dá quanto? 8, que é aquele 8 que apareceu ali, ó. Então, esse quadrado, ele tem área 8. O hexágono tem área 8. A casinha tem área 8. E todas as outras figuras que o tangram pode formar, esse tangram aí, ele também vai ter, todas elas vão ter área de tamanho 8 centímetros quadrados. Beleza? Ok, gente? Vamos aqui dimensionar o tempo. Vamos fazer agora o nosso último exercício, a nossa última questão. Eu quero resolver com vocês o problema de número 26, porque eu vou ensinar uma propriedade importantíssima. Problema 26, eu vou ensinar uma grande propriedade importante. Você está vendo aí, ó, eu estou passando aqui as imagens, e à medida que eu vou passando, ó, observe que está tudo explicado, gente.
Está tudo explicado para você poder tirar suas dúvidas, para você poder mostrar, conversar com seu colega. Estude esse material, faça grupo de estudo para poder vocês resolverem essas questões em casa. Última questão que eu vou resolver. Questão 26. Deixa eu beber só mais um capucinho aqui. A 26 é assim, ó. Em canteiros de obras de construção civil, é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimentos e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber, das 6 estacas colocadas, que 3 eram vértices de um triângulo retângulo e as outras 3 eram os pontos médios dos lados desse triângulo. Gente, deixa eu botar aqui a figura, ó. Aqui está pequena, eu vou mostrar na próxima tela. Próxima tela, ó. A região demarcada pelas estacas A, B, E e N deveria ser calçada com concreto. Nessas condições, a medida da área calçada corresponde a quê? Ó? Gente, ó, deixa eu pegar aqui a figura, essa figura ainda é melhor. É o seguinte, ó, o problema disse ali que aquele triângulo, ele é um terreno, aquele triângulo ali, ele é um terreno, e esse terreno, ele tem algumas estacas dele. Olha aqui, ó. Tem uma estaca no ponto A, tem uma estaca no B, tem uma estaca no C, que são os 3 vértices. Aí ele pegou também e colocou uma estaca nesse ponto N, nesse N e nesse B. Esses 3 pontos, pessoal, eles são pontos que ficam no meio dos lados. O N aqui, ó, ele está na metade desse lado, o P está na metade desse lado e o N está na metade desse outro lado. Beleza? Eles são todos pontos médios. Aí o que é que o problema quer? Ele quer que você coloque naquela parte cinza, você coloque uma calçada. Aí ele quer saber qual é a área dessa calçada em relação à área desse triângulo branco aqui. Qual a área da calçada em relação à área do triângulo branco? Gente, aí é o seguinte, ó. Existe uma propriedade nos triângulos que diz assim, ó. Presta atenção. Depois eu vou mostrar lá. Se você pegar um triângulo, qualquer triângulo, e dividir os lados desse triângulo ao meio, quando você ligar os 3 pontos, você vai dividir o triângulo em 4 triângulos iguais. Você pega qualquer triângulo. Se você pegar os pontos que ficam no meio dos 3 lados e ligar os 3 pontos, você dividiu o triângulo em 4 triângulos iguais. É isso aqui que vai aparecer agora, gente. Ó, ali eu tenho um triângulo, eu vou ligar os 4 pontos, os 3 pontos, ó. O P com N, o N com N e o N com o P com N. Ali eu tenho 4 triângulos pequenos. Gente, a propriedade diz que eles quase são iguais. Quem conhecia essa propriedade, levanta o braço. Beleza. Pouca gente conhecia. Roberto, então
se os 4 triângulos são iguais, aquela parte cinza, ela tem que ser o quê em relação à branca? O triplo. A parte cinza, ela tem que ser o triplo da parte branca. E qual é a alternativa que diz isso, gente? É a letra E. A letra E diz que é o triplo da parte branca. Beleza? Ok? Gente, vocês estão completando, daqui a pouco, daqui a 13 minutos, 120 minutos que estão sentados. E eu em pé, falando, e alguns de vocês conversaram, debatendo e tal, falando sobre a novela de ontem, etc. E nós passamos aqui 120 minutos falando sobre algumas coisas. Eu espero que tenha servido para todos. Agora eu queria pedir uma coisa. Eu queria que todo mundo ficasse atento e ligado nesse vídeo que vai passar agora. Gente, preste atenção, porque, na minha opinião, é um dos momentos mais importantes dessa aula, é esse vídeo. É um vídeo que vai motivar você. Me ajuda. Ele vai te motivar. É alguma coisa Com uma bem média. história lindíssima de uma pessoa que, com certeza, alguns de vocês devem conhecer. Tá bom? Ah, só mais uma coisa. Vai aparecer um político aí e tal, na reportagem. Mas eu não queria que ninguém se exaltasse, tá? Vamos assistir tranquilamente, numa boa. Ninguém vai. Isso é um arquivo de 2008 que passou no Fantástico, tá? Vamos ficar ligados na história. Não se liga no político que vai aparecer. Não se liga nisso não. Porque senão você vai Vou perder aumentar o som lá. Se eu tiver o que, tu dá play. Manda um abraço aí. Só está. Zeca Camargo. É que vai aumentar o som. Pronto? Essa semana, começa mais um hoje a convenção de todo o país. Como é bem delicado, os jogadores e portadores vão nessa série rara ainda uma lição para todos nós. Isso é igual a Olimpíada Nacional Matemática. É na zona rural dessa cidade, no interior do Ceará, que mora um estudante medalha de ouro em matemática. Base Alegre fica a 447 quilômetros de Fortaleza. Ricardo Oliveira da Silva não é só o campeão dos números, é um vencedor da vida. Na vida sempre tem maior nome, resultado, funcionando ruim, não chegava a nenhum. Ricardo nasceu com uma doença neurológica que atrofia a medula espinhal e causa fraqueza nos músculos. É filho de agricultores que plantam arroz, milho e feijão para comer. A família recebe um salário mínimo por mês na aposentadoria de Ricardo de R$ 76, que vem de programas sociais do governo. Na infância, a deficiência impediu que ele fosse à escola, mas o menino não perdeu a vontade de estudar. Foi alfabetizado em casa pela mãe. Ensinava português e matemática, geografia e ciência. Com a ajuda do irmão mais novo, ele foi além da leitura e das operações básicas da matemática. Era muito fácil. As coisas que eu mais gosto são as mais difíceis. Aí eu sempre estudava mais outra vez, ele me ensinava alguma coisa, ele me ensinava alguma coisa além do que eu sabia. Daí eu estava com esse Só aos 17 anos, Ricardo conseguiu se matricular na escola, fez o teste e ficou na quinta série, mas só tem uma aula por semana, quando o professor vem à casa dele. Ele estuda sempre à noite. Quando eu cheguei, ele já está preparado, já tem visto o conteúdo, então a gente só tem que dar uma pequena explicação, porque ele já tem que estudar na hora. Da porta de casa para fora, a vida do Ricardo se torna bem mais difícil. Se nas grandes cidades os obstáculos estão nas construções, bem sempre planejadas para deficientes físicos, aqui na zona rural onde ele mora, o problema é a total falta de infraestrutura. A única estrada é de barro e cheia de buracos. Por ela, cadeiras de rodas não passam.
a improvisar um caminho de mão para transportar o filho. O transporte dele é uma bicicleta. Ele vai. Às vezes ele vai no dia, não consigo passar aqui. E fica sentando. Se o destino for a escola para fazer provas, Ricardo é carregado por 1 quilômetro. Na mesa é um pouco desconfortável. Mesmo assim, você vai. Não. É muito bem. Foi assim que ele conseguiu participar 2 vezes da Olimpíada Nacional de Matemática e trazer 2 medalhas de ouro. A última foi entregue na terça-feira, no Rio de Janeiro. Sonha em ajudar o país com seus pensamentos e dizer: hoje é o Brasil que está me ajudando, mas pode ser que amanhã eu esteja ajudando o Brasil. O jovem do sertão acumula medalhas e certificados. Além da matemática, ele também foi ouro nas Olimpíadas de Astronomia e Astronáutica. Por causa do bom desempenho nos estudos, Ricardo já tem um computador em casa que vai ajudar no sonho dele de terminar a faculdade. Falta agora chegar à internet à zona rural de Vaziaré. Mas para quem esperou 17 anos para ir à escola, o tempo parece não ser problema. Mas até que vai dar. E isso vai fazer um computador para poder chegar. Essa semana, isso aqui só especialista em como. Gente, quem conhecia a história do Ricardo? Algumas poucas pessoas conheciam a história do Ricardo. Eu conheci o Ricardo pessoalmente e eu dei aula com o Ricardo 2 anos seguidos. A gente tinha um trabalho na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, onde a gente trabalhava com os melhores alunos do Brasil com a Olimpíada de Matemática. A gente ia todo mês, uma vez, aqui de Fortaleza, lá de Fortaleza, para o Rio de Janeiro, e a gente de Manaus, e a gente do Rio, e a gente de Brasília, e a gente de São Paulo, e a gente de Minas, e a gente do Piauí, e a gente do Maranhão. Os melhores alunos do Brasil em matemática de escolas públicas, eles estavam inseridos em um trabalho da OBNEP, chamado PES, Preparação Especial para Competições Internacionais. E diversos alunos da equipe participaram de Olimpíadas Internacionais. Tem aluno hoje da escola pública que foi nesse projeto que o Ricardo participou, que está estudando na França, que está estudando nos Estados Unidos, tem vários. E o exemplo do Ricardo, cara, é um exemplo fantástico. Quando esse menino começou a estudar, ele tinha 17 anos. Quando esse menino terminou o 3º ano, ele tinha 6 medalhas de ouro na OBNEP. Ele estudou, ele se dedicou. Ele, para entrar na faculdade, alguns professores ajudaram, mandaram material para esse cara. Ele entrou na faculdade lá em Uceda, no Instituto Federal lá do Cariri. Ele se formou, ele é tecnólogo em uma área lá que eu não me lembro agora. Ele se formou, Ricardo. Há 2 anos, eu acho, ele se formou. E ele disse para a gente que ele queria ser cientista. Eu vou ajudar para ser cientista. O Ricardo é um aluno que não tem a deficiência que nós não temos a deficiência que ele possui. O Ricardo é um menino altamente deficiente. Quando a gente se trancava no hotel, gente, lá no Rio de Janeiro, para a aula, a gente começava às 8 da manhã e ia até 6 da noite, só parava com o
almoço e nos intervalos de lanche. O Ricardo viajava com o pai dele. O Ricardo assistia a aula numa mesa que era mais baixa para ele. As pernas foram cortadas para facilitar para ele. E no meio da aula, eu vi isso muitas vezes, o pai dele entrava na sala, tirava ele da cadeira e ele ficava deitado no chão assistindo a aula. Porque o pai dele já sabia o momento em que ele não aguentava mais ficar sentado, por causa do cansaço que ele tinha nas costas e no corpo. O Ricardo foi um exemplo de perseverança. O Ricardo foi um exemplo de fé. O Ricardo foi um exemplo de ousadia. Ninguém acreditava no Ricardo. Eu, quando vi o Ricardo pela primeira vez, e não tenho vergonha de dizer isso, eu olhei para o Ricardo na primeira vez que eu o vi, e eu disse dentro do meu coração assim, eu não acredito. E eu convivi 2 anos com o Ricardo perto, gente. O Ricardo é um homem fantástico, inteligentíssimo, sensacional, está formado. Assim como foi o exemplo do Ricardo, que teve perseverança, que buscou, que lutou e que se dedicou, eu sei que muitos de vocês também têm essa cara. Muitas vezes, você pode achar que você não tem capacidade, mas você tem. Gente, hoje eu sou professor. Um dia, quando eu era criança, eu lembro, porque foi marcante na minha vida. Primeiro dia de aula da minha vida, eu tinha 5 anos. 37 anos atrás, eu entrava pela primeira vez numa sala de aula. E no primeiro dia de aula, eu não queria ir. E a minha mãe me levou, segurando na minha mão, eu me lembro como se fosse hoje. De casa até o colégio, andando. E eu não queria ir para o colégio. Eu fui chorando. Quando a minha mãe me soltou na sala de aula, eu saí correndo, gente, do colégio, que ninguém me pegava. Aí a minha mãe correu atrás de mim, me alcançou e disse assim, meu filho, não quer ir para o colégio não, né? Quero não. Senhora, deixa eu ficar em casa. Deixa, meu filho, você vai ficar em casa hoje. Aí quando eu cheguei em casa, eu levei uma surra. Que eu nunca mais saí do colégio. Até hoje eu estou no colégio. Até hoje, gente, eu não saí do colégio. Ô surra maravilhosa que eu levei. Até hoje eu estou vendo exemplos de alunos como o Ricardo. Galera, eu desejo que vocês alcancem os sonhos de vocês. Esse projeto que a prefeitura ou o governo está fazendo aqui com vocês, eles estão trazendo os professores de Fortaleza. Gente, modéstia à parte, mas não é qualquer professor que está vindo trazer uma aula para vocês. A gente despende tempo para vir de lá para cá, deixa as nossas famílias, porque a gente acredita nisso. Nós somos professores de grandes escolas particulares. E nós vimos aqui também porque acreditamos que muitos de vocês podem alcançar patamares altos como o Ricardo alcançou. Agora, para isso, você precisa ter perseverança e precisa ter fé. Se você não perseverar, meu amigo, você não vai conseguir chegar lá. Eu quero deixar para vocês aqui um grande abraço. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus poderosamente abençoe a vida de vocês, os estudos de vocês, a faculdade de vocês, a vida familiar de vocês. E que vocês sejam pessoas prósperas para fazer o bem e não o mal. Deus abençoe a todos e muito obrigado.